Queridos irmãos, queridas irmãs, aqueles que comumente já nos acompanham aqui e acompanham os trabalhos desta casa, a nossa profunda gratidão por vocês terem essa atenção para junto de nós. E nós rogamos a Deus, a Jesus, que todos aqueles, mas além daqueles que não nos estejam vendo aqui também e assistindo, sejam beneficiados pelas bênçãos, pela proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, todos juntamente com as famílias. A paz do Cristo seja sempre presente nas nossas vidas. A cada dia que nós vimos aqui, que cada um de nós vem aqui expor algum tema, e esses temas sempre são de grandíssima importância. Então, a cada momento que a gente vem, nós procuramos trazer alguma coisa para comentar. Ele está na ordem, nós podíamos entender como um tema. Mas, na verdade, o que é um tema? Quando nós já comentamos aqui muitas vezes, que a nossa própria vida já é um tema. A nossa presença aqui na Terra é um tema cercada de compromissos. Ninguém está aqui à deriva, se movimentando apenas de um lado para o outro, sem compromisso. Todos nós estamos compromissados. Com quem? Com Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, que está no comando. Supremo governador do planeta Terra e supremo mentor de nossas almas, de cada um de nós. E hoje nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão, falar alguma coisa sobre cristianismo e atualidade. Cristianismo. Na verdade, o que significa cristianismo, né? Ela significa doutrina cristã revelada no Evangelho. É uma doutrina cristã que vem do Cristo, revelada no Evangelho. Então, para que nós possamos entender melhor sempre e compreender melhor esse ser tão grande e tão importante para nós, busquemos no Evangelho. No Evangelho Boa Notícia, no Evangelho Boa Nova, no Evangelho Luz, cuja luz clarifica nossas mentes para que a gente possa melhor manter esse contato e essa relação com Ele. Porque, em verdade, essa distância que muitas vezes existe entre nós e Ele, Jesus, o Cristo, não é da parte dele, é da nossa parte. Por mais que Ele se aproxime de nós, e essa é a intenção amorosa dEle, por mais que Ele se aproxime de nós, nós ainda temos a capacidade de nos distanciarmos dEle. E a gente sabe que isso não é boa coisa. Não é uma boa coisa. Porque será tão e somente através dEle, dessa atitude, desse Cristo, e desse cristianismo estabelecido, junto dessa humanidade da qual nós fazemos parte, que nós poderemos então construir a nossa paz, a nossa harmonia e a nossa felicidade maior. Porque, na verdade, o que nos aguarda, embora para muitos pareça ainda uma coisa impossível, difícil, é a nossa felicidade suprema. Deus nos criou para a felicidade. Deus nos colocou o Filho dele em relação a nós, a humanidade terrestre, para que nós alcançássemos essa felicidade maior. Jesus foi bem claro ao dizer que a felicidade não é desse mundo, mas todo aquele que escuta a sua voz está no caminho correto, no caminho certo. Então, o significado de cristianismo significa doutrina cristã que está revelada no Evangelho. O autor dessa doutrina, quem seria o autor dessa doutrina? Senão Ele próprio, nosso Senhor Jesus o Cristo. E onde começa essa autoria dessa relação dele para conosco? Há muito e muito tempo. Nós podemos garantir. Por isso que é importante a gente estudar. Estudar a Bíblia, estudar o Antigo Testamento, estudar o Novo, mas estudar dentro de uma reflexão profunda, onde a gente possa retirar sempre aquilo que está na transcendência por detrás das letras.
como dizia Paulo, a letra que mata, mas a letra que vivifica o espírito. Então, nós sabemos que essa implantação do cristianismo aqui na Terra, porque cristianismo deriva dele, Cristo. Então isso já implica em muito, muito tempo. Se a nossa Terra ela tem cerca de 4,5 bilhões de anos, e ele nos relata, ou pelo menos outros autores que estão muito próximos desse conhecimento dele, vêm nos dizer que ele nos reuniu, e porque nos reuniu nele, para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis. Mas antes da fundação do mundo. Então vejamos como isso é tão antigo. Então, quem está comentando isso? Paulo, quando escreve aos Efésios, por isso que é bom estudar. No capítulo 1, versículo 4, está lá. Isso de uma forma muito clara, e porque nos reuniu nele. Ora, essa questão de nos reunir nele, mas e onde nós estávamos então, se nós já existíamos? E agora ele se propõe perante o Criador a nos conduzir para a nossa perfeição, para a nossa felicidade suprema. Então nós entendemos que o cristianismo, embora a parte mais forte consiste desde do movimento da nova era, da era cristã, que se deu, segundo muitos calendários, mas peguemos aqui o calendário romano, no ano 749, né? Mas a partir dele começamos então a era cristã. É a partir dele um novo tempo, um novo calendário para nós, da era cristã. Então, e qual que era o objetivo? Qual que era o objetivo profundo, importante, em relação a essa questão da presença dele mais forte junto de nós? Implantação do reino de Deus junto de nós. Da implantação do reino de Deus aqui na Terra para nós, a humanidade. Quando ele já se corporifica aqui neste momento. E começamos já na Era Nova, no primeiro ano da idade cristã. Mas nós sabemos que para ele chegar a esse ponto de nos brindar com essa parte tão importante, é claro que isso foi à custa de muito sacrifício. A vida dele aqui não foi fácil, porque ele pertence a uma esfera tão elevada que suas condições perispirituais também são muito elevadíssimas, que estão concernentes a esse mundo ao qual ele pertence já. Mas ele pertence, mas nunca esteve longe de nós. E nós sabemos que para a vinda dele aqui foi uma vinda muito sacrificial. Em torno de mais de 1000 anos, talvez, para ele ir vencendo essas esferas, cada vez de uma pureza tão grande, de esfera em esfera, para chegar na nossa aqui, onde as dificuldades são tão grandes, porque essa frequência vibratória da qual nós fazemos parte aqui é muito imperfeita, é muito grosseira. Então, até os nossos sentidos, para que a gente possa estar aqui, são totalmente, muito imperfeitos. Então, ele, Jesus, corporifica aqui. Então, nós temos já, em definitivo, um momento muito importante. Isso não quer dizer que esse momento, nessa relação cristã, já não começou lá atrás. Há milênios e milênios lá atrás, porque essa era a proposta. Ele é o Cristo, e quem esteja nessa relação, tudo que ele tem que buscar é incorporar no seu espírito é essa capacidade, é esse fator cristão, que vem de muito longe. Mas agora, com a vinda dele e a presença dele, então essas coisas começam a andar mais rapidamente, né? Então é um projeto. Esse momento em que nós vivemos, e esse buscando entender melhor o que seja ser cristão, o que é cristianismo, mas no nosso meio, e principalmente aqui no mundo ocidental, que nós fazemos parte, e nós temos alguns dados, né, estatísticos, que o cristianismo hoje abriga praticamente cerca de 3 bilhões de cristãos. Mas isso
nesse montante tão grande, todo mundo corresponde às atitudes e ao propósito que o exemplo do Evangelho vem trazer para nós, mas para que a gente possa praticar. Nós sabemos que há muita gente que está cristã, mas ainda está muito longe de ser. Porque estar é uma coisa, agora ser é outra. Quem está, ele está envolvido, como em muitas e muitas religiões, e muitos outros credos religiosos, como mesmo até dentro do movimento espírita mundial, aqui do Brasil, há uma quantidade muito grande. E todos eles se caracterizam como cristãos. Porque, na verdade, o que caracteriza essa questão, ela se dá da seguinte forma. O verdadeiro cristão é aquele que está trabalhando a sua transformação moral. É aquele que realmente está trabalhando a sua transformação moral. Espiritual, porque são sinônimos. Para que cada vez, então, ele se torne um ser, dentro desse campo, cada vez mais puro. Uma pureza cada vez melhor. Então, quando nós comentamos esses assuntos, nós vemos ainda e sentimos, da minha parte, o tamanho da precariedade que nós temos de falar dessas coisas tão grandes, tão divinas, tão importantes. Mas nós falamos daquilo que nós já procuramos conhecer, daquilo que nós procuramos entender. Porque Deus, Ele procura fazer com que os homens entendam as coisas através dos próprios homens. Porque Deus não tem mãos aqui na terra. O Jesus, ele não tem mãos aqui na terra, a não ser as nossas. Não tem mentes, não tem cérebros perispirituais, cérebros espirituais aqui na terra, a não ser os nossos. Então, seremos nós que teremos que avançar, progredir dentro desse campo onde o exemplo deve falar maior. É o exemplo que vai fazer com que haja uma conversão cada vez maior dentro dessa área do cristianismo. É desta forma que se dá as coisas. Então, Deus utiliza o próprio homem para que o próprio homem divulgue, ensine, contribua, para que aqueles que vêm, muitos que vêm mais na retaguarda, também possam ter acesso a esses grandes ensinamentos que vêm trazer tantos benefícios para cada um de nós. Então vejamos como é muito importante essas questões, mas também, da mesma forma que Deus não tem mãos aqui na terra, Ele não tem as mentes aqui na terra, a não ser as nossas, da mesma forma, o maligno, as trevas, também da mesma forma. As trevas não têm como agir aqui no nosso meio, inclusive buscando impedir o avanço da fé cristã. Ele não tem cérebro, não tem mente, a não ser as nossas. E quando o mal campeia aqui na terra, trazendo tantas coisas ruins, corrupções, enfermidades, tantas coisas ruins que acontecem, nós sabemos, com o qual nós convivemos aqui, é através daqueles que buscaram abrir brechas para que eles, então, o maligno pudesse atuar aqui. Sozinhos eles não poderiam fazer isso, porque são em dimensões diferentes. A nossa dimensão, a nossa frequência vibratória aqui é uma. Além daqui, nesse mundo paralelo, são outras. E eles, que estão na invisibilidade e que habitam esses locais, esses lugares e essas frequências, eles, para agirem aqui, eles têm que ter acesso a alguém que vai contribuir. Não foi exatamente o que nós vimos quando Jesus, ele nasceu aqui, quando ele vem através desse projeto, desse programa, para corporificar aqui na Terra e trazer esse grande legado para nós, quando ele está lá em Belém, e quando ele já estava cerca dos escritores, das informações espirituais que nós temos, ele tinha cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, de nascido, lá em Nazaré, quando vem a notícia de cima do anjo Gabriel, dizendo para que José, ele e Maria pegassem o menino e fugissem para o Egito,
porque Herodes queria matar o menino. Ora, quem é Herodes? O Herodes é um filho de Deus como nós, foi e é, através de muitas reencarnações, não sabemos onde ele está, também isso não nos importa, mas ele é um filho de Deus e um irmão nosso. Mas só que pelo fato de ele estar na contramão da vida em relação ao Evangelho de luz, que nos cristianiza, pelo fato de ele estar no lugar oposto, foi nesse sentido que ele pôde abrir brecha para que o maligno pudesse atuar, que já estavam também rastreando, já tinha o rastreamento de Jesus, porque Jesus, antes dele nascer aqui, ele foi comentado, ele foi falado, anunciado, os profetas anunciaram, como Isaías, em 7,14, eis que uma virgem conceberá e dará luz ao menino, e ele se chamará Jesus, ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí ainda no 9,13 vai continuar dizendo da mesma forma. Então estão anunciando a vinda dele. Mas o anúncio da vinda de Jesus aqui na Terra não se deu só no mundo ocidental. Aqui no meio, no nosso mundo, podemos dizer, cristão. Ele se deu em outros lugares. Na Babilônia, na Fenícia, lá no Oriente Médio, através de pitonisas, de outros tipos de médiuns bons, da parte de Deus também, mas anunciando a vinda dele. Muita gente já sabia da chegada deles aqui na Terra. E é claro que o Herodes também tinha essas informações. É por isso que essas informações que ele tinha, mas já eram coisas que já estão sendo vazadas do maligno para a sua mente, para que ele pudesse cumprir aquele desiderato de ir matar Jesus. Porque antes ele teve um acesso, né, aos magos, né, Belchior, aos magos que eram um espírito de uma grandeza muito elevada. Eles sabiam também que lá no Monte Horebe, lá na Índia, ali nas fraldas desse monte, eles se reuniram, uns da Arábia, da Fenícia, aliás, de outros lugares, os três. Como que eles conseguiram se reunir os três no mesmo lugar? Né? Como? E eles não tinham a internet que nós temos hoje. Mas eles acabaram chegando porque eles viram e sentiam a aproximação da vinda do Messias. Eles sabiam que estava para chegar. E eles se reúnem e, acompanhando uma caravana de mulas que seguia na direção do Mar Morto, no vale de Or, naquele vale, eles chegam até ali onde está Jesus, eles conseguem localizar. Mas Herodes, esperto que era, ele teve notícia que um desses três estava próximo, e tentaram então entrar em contato com ele para que ele dissesse para onde que eles iam. Porque Herodes também tinham noção, profundo conhecedor das Escrituras, da vinda do Messias, mas só não sabia onde. E os três magos, esses três médiuns, eles também sabiam, mas não sabiam o lugar, mas conheciam a rota. Aí, então, nenhum contato com um dos assessores desse que queria justamente matar Jesus, Herodes, né? Num contato, ele falou, assim que vocês encontrarem o menino, me fale, porque eu quero ir lá também para adorá-lo. Mas, na verdade, não era para ir lá para matá-lo. Então, a gente veja as dificuldades desde o começo, como a divina providência, o mundo superior, através dos bons espíritos, através de Jesus, eles não podem atuar aqui na Terra sem a nossa participação, como médiuns, como intérpretes, da mesma forma, o poder maligno da mesma forma, porque eles não são diferentes, eles estão em frequências diferentes. Então eles usam quem? Aqueles que dão condições mentais
para que eles possam então atuar. E é justamente o que acontece, porque eles fogem para o Egito e ainda com a recomendação, para não voltar de lá tão cedo até que não fosse informado novamente. Parece que o retorno foi em torno de 8 anos após, quando ele já estava praticamente um adolescente, um pré-adolescente, adolescente. Então vejamos que não para que esse cristianismo se expandisse aqui na Terra, não era tarefa fácil. E muito mais para trabalhar na atualidade. Porque se no começo já houve dificuldades, né, já houve, assim, um trabalho muito grande do lado negativo para impedir, imaginemos, mas naquele tempo, o tamanho da nossa humanidade, a quantidade de seres humanos aqui na Terra era bem menor. Aos tempos de Jesus, a humanidade terrestre ela estava mais ou menos em torno de 170 milhões de habitantes. O primeiro bilhão de habitantes aqui na Terra deu por volta de 1830. Hoje nós somos 8 bilhões, já passamos um pouco. Então vejamos, na propagação do cristianismo, com uma quantidade de seres humanos menor, já não era tarefa fácil. Imaginemos hoje, com uma interferência tão grande diante de cérebros e mentes tão abertos para que esses agentes das trevas possam atuar aqui, vejamos como não é fácil. Então é por isso que se entende, entre esses praticamente 3 bilhões de cristãos, uma grande parte, eles estão, mas não são ainda. Mas já é alguns passos positivos, mas são coisas que ainda têm que acontecer no futuro. Então a ação das trevas, ela nunca nos faltou. E quando Jesus começa, né, o que não faltou foi os inimigos. Os inimigos. E logo após que ele se vai, aí no 3º século mais ou menos, quando inicia-se uma perseguição terrível aos cristãos, o sangue, né, o sangue desses cristãos, desses mártires, ia ser derramado em quantidade muito grande, porque nós tivemos ali alguns imperadores, né, no começo, e um dos terceiros imperadores foi Nero, que no ano 54 ele assume. No ano 54 já tinha passado 2 imperadores, né, e ele era o terceiro imperador. O Nero, no começo, ele foi uma pessoa até, assim, não era portador de alta malignidade. Mais centrado, ele queria fazer coisas, ele tinha assim, uma certa relação com o povo, mas na medida em que ele foi ganhando poder e o poder subiu a cabeça, ele foi mudando. Mas chegou a um ponto que ele estava agindo tão errado e praticando tantas coisas iníquas no seu reinado, que após mais ou menos uns 10 anos, o povo inteiro já o odiava. Ele era passível de ódio, praticamente quase a população ali de Roma já o odiava. Porque ele mudou praticamente. Aquilo que ele era no começo, de repente ele muda. Ele é um ser praticamente dentro de uma malignidade muito grande. A perseguição aos cristãos. Mas aí quando a coisa ficou assim muito grave para o lado dele, e ele sentiu que ele estava perdendo poder cada vez mais, porque o povo, a massa numerosa, já não queria mais saber dele. E o que ele fez para poder, então, dar alguns sinais ali que pudesse contribuir para ele permanecer mais no poder? Aí ele inventa aquele negócio de poder, de colocar fogo em Roma. Ou até hoje ainda há muitas controvérsias a esse respeito. Que o incêndio em Roma começou numa cocheira, e ele foi se propagando, e depois não teve como ser contido. Outras variantes já dizem que Nero, ele ajustou alguns dos seus assessores, inclusive o líder chamava-se Tigelinos, e mais 300 junto com ele, eles colocaram fogo. Mas eles pensaram que aquele fogo que eles iam colocar, ele podia ser contido, eles podiam dominá-lo em determinado momento. Mas fugiu do controle. E segundo a versão, esse incêndio, ele se deu em 18 de julho do ano 64, 10 anos após.
porque ele assumiu em 54, em 64, então, quando aconteceu esse incêndio. Fugiu, e 2/3 da população de Roma foi incendiado, foram destruídos. E por coincidência, aquele terço que não sofreu a ação do fogo, era o lugar mais pobre, era o lugar onde estava assentado uma grande parte de cristãos. O que o Nero fez? Aí ele usou desse artifício. Nós vamos falar que quem colocou fogo aqui na cidade de Roma foram os cristãos. E foi justamente o que eles fizeram. E os cristãos passaram a ser odiados. Agora, os cristãos passaram a ser odiados porque muita gente pereceu naquele momento. Então, o Nero se aproveitou disso. Mas mesmo assim, isso não resolveu nada da parte dele. Tanto que a situação piorou tanto para ele que ele acabou se suicidando também, o Nero. Então vejamos como o caminhar do cristianismo aqui junto à humanidade terrestre, ele foi difícil, encontrou muitos e muitos obstáculos, não só nesse momento, como em outros também. Em 81 já era outro que estava governando Roma, outro imperador, Domiciano, que entrou após ele no ano 81. E Domiciano também foi um grande carrasco. Foi através de Domiciano que João, o evangelista, ele e mais alguns, inclusive João, ele não foi morto, mas foi exilado para Patmos, próximo de Éfeso ali. Ele foi exilado para lá. Tanto que foi lá, na ilha de Patmos, que João, o evangelista, já estava numa certa idade avançada, que ele editou o Apocalipse, junto à presença do Cristo ali, e lhe dando estrutura, e ele avança no tempo e no espaço, num desdobramento fantástico, e ele, então, a partir dele, elabora o Apocalipse, que vinha relatar tudo aquilo que hoje nós estamos passando e convivendo também. Então, o que nós podemos tirar de alguns pontos que nós estamos explorando aqui? É claro que é muita coisa para ser comentado. São muitas coisas para ser comentada. Mas a gente está pensando alguma coisa aqui e trazendo alguns pontos para dizer que a dificuldade do Cristo aqui na Terra foi muito grande, só que não houve nenhum poder que pudesse deter. Porque ele foi criando, expandindo de tal forma que em Roma, em determinado tempo, mas nem todo romano, porque muitos romanos, através da presença de Paulo, muitos foram convertidos. Paulo expondo o Evangelho, esse Evangelho, que é a essência desse cristianismo, ele conseguiu converter muitos, líderes inclusive, do poder romano. Mas nem todos tiveram a mesma ascensão. Então, há dificuldade. Mas apesar disso, o cristianismo era considerado como uma praga. Para aquele povo, era considerado como uma praga, que se alastrava a todo momento e a toda hora. Porque as coisas de Deus é assim, não tem quem apaga. As coisas, principalmente onde o Cristo está no comando, não tem como deter. Quanto mais eles tentam, mais ele se expande, porque ele cria repercussão. Quando se matavam os cristãos, torturavam os cristãos, aqueles mártires, uma grande parte da população, que já era grande, eles ficavam observando o que está acontecendo. Muitos odiavam os cristãos, mas nem todos, porque muitos tiveram acesso, inclusive, através do próprio João. O precursor do Cristo já tinha disseminado muitas coisas importantes do Evangelho. E muitos conhecimentos já tinham sofrido essa expansão. Então, eles vindo aqueles acontecimentos, eles então começavam a raciocinar. Isso aí não está correto. Isso não está certo. E muitos já entendiam. Essas pessoas sacrificadas, crucificadas, torturadas, são filhos de Deus como nós. Era uma questão de raciocínio. São nossos irmãos. Então, tanto que, lenta e gradativamente, esse poder, que foi um dos maiores impérios aqui na Terra, ele foi caindo. O Império Romano, no começo, ele era um povo bastante evoluído. Por quê? Porque já era um misto greco-romano. A Grécia, já muito avançada,
em muitas áreas, em ciências, mesmo nesse lado espiritual, e numa junção com Roma se tornou uma coisa muito importante. E era justamente essa associação greco-romana que estava estabelecido, inclusive, para fazer com que essa expansão do cristianismo ela tivesse uma ascensão muito grande imediatamente. Mas nós sabemos que o poder é uma coisa terrível. Logo, então, esses imperadores que vieram, vindo um atrás do outro, e a ânsia e a ganância do poder, foi fazendo com que esse fosse largando esse lado filosófico, religioso, importante. Bom, chegou a um ponto que também eles acabaram sendo destruídos. Então, há muitas coisas para a gente buscar e pensar dentro desses pontos que está na Bíblia. Está no Novo Testamento. Cristianismo. O cristianismo e a atualidade. Mas na atualidade, nós sabemos que hoje nós somos um número muito numeroso, nós somos um grupo muito numeroso, mas ainda muito deficiente. Porque nem todos conseguiram entender a essência, o objetivo fundamental do cristianismo que está exarado no Evangelho, para que nós pudéssemos, porque esse é o nosso objetivo, é isso que Deus quer de nós, para que a gente empreenda uma velocidade cada vez maior nessa direção dessa felicidade que nos aguarda e que nos espera. Porque Jesus é esse, como João coloca, porque o Evangelho de João é essencialmente espiritual. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e se tornou carne junto de nós. Então, que essas mensagens a gente possa explorar cada vez mais. Vamos nos ater ao Novo Testamento. Vamos nos ater ao Evangelho. Vamos nos aprofundar um pouco mais, porque é muito necessário para nós, nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós agradecemos pela oportunidade de poder trazer aqui alguma contribuição, porque ainda somos muito deficientes para expor muitas coisas tão importantes, tão divinas, mas é tudo que nós possamos fazer o nosso máximo esforço, diante das nossas possibilidades, para que cada um daqueles que esteja ao nosso redor também possa absorver muita coisa boa, para que também essa felicidade possa estar muito mais próxima. Que a paz e a proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida de cada um, agora e sempre. Muito obrigado. Oremos. Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre, em primeiro lugar, sempre nós queremos te agradecer pelas oportunidades que se nos abrem a cada um de nós aqui na Terra, nesses momentos difíceis que estamos atravessando, onde ainda a influência maligna é muito grande, mas nós sabemos que o poder do amor é superior a tudo isso, porque o ódio não existe, sendo apenas a ausência do amor. Então nós agradecemos por tudo que temos recebido, mas rogamos também, neste momento em que nos encontremos aqui reunidos, neste ambiente, absorvendo essas energias salutares junto de nós, mas nós queremos que essas energias, que esse ambiente divino, possa nesse momento estar envolvendo cada um dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, onde quer que eles estejam nesse momento, porque não existe a distância, para que a fé de cada um seja cada vez mais ampliada, para que os dias melhores possam chegar e abrandar cada alma e cada coração. Que assim seja, muito obrigado.